Não, mas aí a gente só usa a Vera Fischer no então. Nas outras, Vânia, a gente vai usar mesmo V de verdade, F de falso. E quando tem o conectivo ou, basta uma dessas ser verdade para que tudo dê verdadeiro. Então a gente só vai usar a loira lá, a Vera Fischer, no então, que é a única que pode dar falsa, né? Ó, número 2. 15 não é um número... 15 não é um número ímpar. O mas é a mesma coisa que e é múltiplo de 3. Gente, vamos pensar assim, ó. A palavra múltiplo eu posso substituir por divisível. Então, quando eu digo assim, ó, o número 15 é divisível por 3. Divisível é que a divisão dá exata. Então, eu posso substituir sempre o múltiplo pela palavra divisível. Então, se eu digo assim, 8 é múltiplo de 4, resposta verdade, porque 8 é divisível por 4. Agora, se fosse ao contrário, 4 é múltiplo de 8, muita gente lê rápido e diz 4 não é múltiplo de 8, porque 4 não é divisível por 8, não dá uma divisão exata. Tá? Mas aqui, ó, só para lembrar que o mas é o e. Então agora tu está diante do conectivo e. 15 não é um número ímpar, isso aqui não é falso. Como aqui tem um conectivo e, gente, nem me interessa isso daqui. Claro que nós sabemos aqui que o 15 é múltiplo de 3, né? Tá, mas falso e verdade vai dar o quê? Falso, tá? Lembrando que aquele Vera Fischer só lá no conectivo então. Então isso aqui deu falso. Lembra que o ou e o e é um ao contrário do outro. O ou basta uma delas dar verdade para que tudo dê verdadeiro. E o e só é verdade quando as duas forem verdade. Se tu encontrar um falso, já vai dar falso no final. Agora, terceira. A terceira diz assim, ó. 4 dividido por 2 tem resto igual a 0, vírgula. O portanto ali, gente, ela é uma conclusiva, tá? Portanto, 4 é um número par. Olha só, gente. Primeiro, vamos por partes aqui. Quando tu vai dividir 4 dividido por 2, faz a conta ali, ó. 4 dividido por 2. Não é assim que a gente divide? Tá, 2 vezes 2, 4. Deu quanto de resto? 0. Então, 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. Isso aqui é verdadeiro. Tá, mas e aí, gente? Isso aqui ela é uma proposição simples, concordam? Ela não é composta agora, ela não tem o ou, não tem o e, não tem o então, nem o se e somente se. 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. Mas a palavra portanto, ela é uma conclusiva do que foi falado aqui. Será que eu posso concluir que 4 é um número par? Resposta, verdade. Porque qualquer número par tu consegue dividir por 2 para dar resto 0. Existe uma regrinha, gente, chamada divisibilidade. Oi? Não. O e é o mas é o e, o porém, o entretanto, não é no português que a gente chama de adversativa, tá? Mas aqui ela é uma conclusiva. Então eu digo para ti assim, ó, 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. É a mesma coisa se eu dissesse assim, ó, as calçadas estão molhadas, portanto, choveu.
Ou melhor, eu botei no plural, né? As calçadas. Vamos botar a calçada está molhada, portanto choveu. Tu concorda que eu dizer que a calçada está molhada e eu vir com uma conclusão, portanto choveu, essa minha conclusão não necessariamente é porque choveu. Eu posso ter pegado uma mangueira lá e ter molhado a calçada. Mas essa aqui, gente, essa conclusiva, fecha com o que ele me deu. Porque 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. Quando é que tu consegue dividir por 2? Quando o número for par. Qualquer número que é par, tu consegue dividir por 2, concordam? E sempre vai ter resto 0. E aí o que ele está dizendo? 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. Isso é verdade. Conclusão, 4 é um número par? 4 é um número par. Então, essa proposição, ela é verdadeira. Tá, então eu vou anotar aqui. O que deu verdadeira? A 1 e a 3, né? Isso, porque isso aqui ela é uma proposição simples, mas a gente sabe da matemática que o número 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. E quando é que tu divide por 2? Sempre quando o número for par. Se eu tiver 7.432.758 reais, esse número é par. Então eu consigo dividir por 2? Sim, então o resto vai dar 0. Então isso aqui deu verdadeiro. Agora eu vou lá para proposição de número 4. Número 4... Número 4 a gente tem ali, se 7 é um número ímpar, vírgula, então, apesar que eles não botaram a vírgula ali, né, mas eu vou botar, se 7 é um número ímpar, então 7 é divisível por 3. Olha só, gente. Pergunto para vocês. Essa aí ela é uma proposição composta, concordam? Porque ela está ligada com o conectivo então. Se 7 é um número ímpar, isso aqui é o quê? Verdadeiro. 7 é divisível por 3? 7 dividido por 3 vai dar uma divisão exata? Não, é falso. Agora sim, Vânia. Verdade, então falso. A Vera Fischer, toda essa proposição vai ser falsa. Tá, e a última que a gente tem que analisar nós temos que 15 é divisível por 3, porém, 15 não é divisível por 5. Então, lembrando, né, o porém, entretanto, esses são as adversativas, é o e, né? Tá, aí o que vai acontecer aqui, gente? 15 é divisível por 3 é o quê? Verdade, mas o porém aqui vai ser o e. Aí tu tá dizendo assim, 15 é divisível por 3 e 15 não é divisível por 5, não é falso? E aí verdade e falso vai dar tudo falso. Portanto, as verdadeiras, então ficamos com a 1 e a 3. 1 e 3. Vamos fazer a tabela da 32 agora, enquanto eu vou apagando. Isso. Notem que é da mesma professora. Lembra, a gente começou hoje a aula fazendo uma tabela. Praticamente a gente já está no fim da aula de hoje, também apareceu de novo uma tabela aí para a gente fazer.
Isso, esse tu tem que montar a tabelinha. Aham. Questão 32. Gente, considere que o início da tabela verdade dá a fórmula P ou não que, então, não P e que. Tu viu? Ele dá o início da tabela, né? Ela nos deu o início porque é importante. Alternativa correta para as respectivas linhas da última avaliação do último conectivo dessa fórmula. Ou seja, dessa fórmula que ele quis dizer tudo isso aqui, né? Tu tem que montar a tabela. Então, na hora de nós montarmos a tabela, gente, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Quais são as proposições que está aqui em questão? Não é o P e o Q? Então, eu vou botar só o P, depois só o Q. Agora, tu dá prioridade para as cobrinhas seguida de uma única letra, mas na ordem que tu tá lendo. Ah, aqui aparece, ó, não Q. Ah, aqui aparece, não P. Tá, qual é o próximo passo? P, Q, não P. Próximo passo, tu viu que tu tem um então aqui, né? Agora, o então tu vai deixar por último. Então, quem é que eu escreveria primeiro? Eu vou escrever essa parte aqui, ó, gente. P ou não Q. Agora eu vou escrever essa outra parte. Não P e Q. E agora eu escrevo toda a minha proposição composta. P ou não Q, então não P e Q. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. Vou fazer a tabela aqui. Ó, vai ficar um tabelão aqui, porque vai virar... Eu vou ficar com esse retângulo aqui. Olha só, gente. Fiquei com aqui o espaço para eu escrever as linhas. Quantas linhas eu vou ter? Eu vou ter 2 elevado na 2, 4 linhas, né? Por quê? Porque eu só tenho 2 proposições. Então, a gente vai dividir isso aqui ao meio e depois a gente divide cada parte dessa também à metade. Agora aqui vem as nossas colunas. Então, recapitulando, o que eu fiz? Eu escrevi, ó, o P e o Q, dei prioridade agora para as cobrinhas ou cantoneiras, não Q, não P. Aí, como eu tenho um conectivo então, o então eu sempre deixo por último. Aí eu escrevi isso primeiro, que está aqui, isso aqui que está aqui, e toda a minha proposição composta, que é o que eu quero achar aqui, o que vai dar nessas linhas. Tá, lembrando, gente, que o início, eles já nos deram aquela ordem que eu tenho que obedecer, ó. Verdade, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Lembram que nas nossas primeiras aulas eu disse para vocês, vamos nós aqui tentarmos colocar sempre nesta ordem quando eu tenho 2 proposições simples. VV, VF, FV e FF. Uma verdade, a outra verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso nas duas.
Ah, Bart, eu poderia colocar em outra ordem? Pode colocar em outra ordem, não tem problema. Mas lembra que eu disse, vamos fazer como se fosse uma convenção entre nós, que nós iríamos colocar sempre nesta ordem. Se lá na prova, essa prova, isso aqui tivesse em outra ordem, eu ia obedecer a ordem que ela me deu, ou que ele me deu ali, a banca. Mas olha só, não está nessa ordem exatamente como está ali? Tá, agora eu saio completando. Como é que eu completo essa coluna? Eu olho para cá e troco os valores lógicos. Não vai ficar falso, verdade, verdade? Como é que fica o não P? Eu olho para cá e troco os valores lógicos. Quando tu for completar essa, ó, vou trocar a cor de caneta. P ou não Q? Cadê o P? Tá aqui. Cadê o não Q? Tá aqui. Qual é o conectivo que eu vou fazer a ligação? O ou. O ou basta tu enxergar um V que já vai dar V. Olha só, gente, nessas duas linhas já tem um V. Eu não preciso nem olhar para cá, que eu já sei que aqui vai dar verdade, verdade. Porque o ou basta ter um V para que tudo dê verdadeiro, ó. Verdade ou falso? Verdade. Verdade ou verdade? Verdade. Agora aqui começa com falso, aí eu tenho que olhar para lá, ó. Falso ou falso, essa aqui vai dar falso. Falso ou verdade, essa aqui vai dar verdade. Tá, e a outra? Como é que eu faço para completar? Aí eu vou olhar para quem agora, gente? Eu vou olhar para o não P que está aqui e vou olhar para o Q que está aqui. Ó, então eu vou botar um asterisco para eu não me perder na tabela. Isso é válido a gente fazer na prova. Agora eu vou completar aqui minha tabela. Eu vou olhar para essa e para essa. Como é o conectivo E, tanto faz tu ler da tua esquerda para a tua direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz tu olhar aqui, porque é o E. É só o então que a ordem é importante. Então vamos lá. Verdade e falso. Não vai dar falso? Falso e falso. Vai dar falso. O E só é verdade, gente, quando as duas forem verdadeiras. Aqui, ó, é o quê? Falso. Lembra que o ou é o contrário do V. Agora, finalmente, cheguei aonde eu queria, então, o que me interessa. Eu vou olhar para essas duas colunas que já estão preenchidas e vou fazer a ligação com qual conectivo? O então. Aí vamos lá. O então só dá falso quando der Vera Fischer. Observa para ver se está tudo ok. Essa aqui é a primeira parte, que está aqui. Essa aqui é a segunda parte, que é essa. Então, lá vou eu. Verdade, então falso. Não deu Vera Fischer? Falso. Vera Fischer. Falso. E aqui? Falso, então verdade. E de novo Vera Fischer. Então, eu vou lá naquela alternativa que vai aparecer falso, falso, V, falso. Onde é que está isso? É letra D de dado. Falso, falso, VF. Falso, falso, VF. Isso aí. Entenderam, gente? Então, na aula de hoje, ó, sempre é bom a gente intensificar fazendo exercícios. É assim que a gente aprende o raciocínio lógico dessa matéria aí, chamada de proposições. E nada melhor do que a gente treinar em cima da parte aí fazendo tabela, resolvendo questões. É como se eu dissesse assim, ó, a gente tá com dor de cabeça. A gente tá com dor de cabeça, a gente vai procurar o quê? Não é um remédio para dor de cabeça? Então, gente, isso aqui, o remédio disso aqui é fazer exercícios, é treinar, é pegar as questões e escrever toda hora as tabelinhas. Pode ver que toda hora eu estou escrevendo. Já tinha escrito em aulas anteriores, mas eu escrevo aqui, regrinha da negação, os conectivos. Daqui a pouco, quem está assistindo da primeira aula até a aula de agora, né, essa aula é a aula de número 6, ele está dizendo, tá, Bart, a gente já sabe que o V é o ou o E, mas é de propósito para vocês gravarem e não esquecerem isso aí para a prova. Tá bom, gente? Eu vou deixar aí de tema vocês resolverem aquelas questões ali da outra prova que vem a seguir ali. Olha só,
seria... Agora a gente fez a 32, né? Aí seguindo a ordem fica aí de tema a 34, 35 e 36. As outras eu vou fazer com vocês em aula. 34, 35, 36 da sequência aí do que a gente estava fazendo aqui. Tá bom? Aí a outra vem a prova da Polícia Civil que eu vou fazer com vocês também. E aí a gente continua a matéria vendo os nossos conteúdos. Tá bom, gente? Tá? Então, valeu. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.